A palavra de Deus diz, em Tiago, capítulo 1, 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações mais uma vez. E aqui estamos nós para ouvir a Tua voz neste lugar. Tua palavra é o nosso alimento, ela nos sustenta, porque ela nos ensina como devemos proceder. Ela muda a direção da nossa vida, Pai. E é o que eu te peço esta noite, que o poder do Espírito Santo sobre a Tua palavra possa mudar as mentes e os corações neste dia, porque aqui estamos para ouvir a voz do Senhor. Usa, Senhor, a minha vida por misericórdia, por graça, me dá unção e poder no Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento Teu para a ministração da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse versículo, queridos, traz um conceito muito importante a respeito de Deus. Eu creio que nós precisamos conhecer Deus. Além de crer em Deus, precisamos conhecer Deus. Porque se não conhecermos Deus, em que Deus nós cremos, não é? Que tipo de Deus é o Deus? Será que é o igual a todos aqui? Se cada um entende Deus de uma maneira diferente, a nossa fé não é igual. Então é importante conhecer Deus. E este versículo, ele nos dá algumas informações preciosas a respeito de Deus. Diz ele que toda boa dádiva, ou seja, todo bom presente da parte de Deus, todo dom, dádiva, dom é presente. Tudo aquilo que é perfeito é dado por Deus, é um presente de Deus e vem lá do alto, desce do Pai das luzes. E diz mais, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então diz o versículo, um único versículo, traz tanta informação importante sobre Deus. Diz este único versículo que Deus é o autor de todas as coisas boas, de todas as coisas perfeitas que Ele dá aos homens. E todas estas vêm lá do alto, vêm exatamente de Deus. E diz mais que este Deus não muda, não varia de maneira alguma, é invariável, é imutável. Quantas informações preciosas, não é? E isso traz uma verdade importante a respeito do Deus em quem nós cremos. Ele é a raiz, a razão de todas as coisas, ele é infinito, não tem princípio nem fim. São vários conceitos que a Bíblia vai nos mostrar através do texto sagrado. E um dos conceitos também que o texto nos mostra, não especialmente esse, mas outros da Bíblia, são os atributos de Deus. Nós todos conhecemos e falamos a respeito dos atributos de Deus, mas será que entendemos realmente o que isso quer dizer? Os principais atributos de Deus: Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Você já ouviu falar nisso? Mas será que nós entendemos realmente o que significam estas coisas? Oni, né, esse prefixo que engloba totalmente, não é? Será que nós entendemos, compreendemos o que quer dizer isso? Deus é totalmente presente, Deus é totalmente ciente, Deus é totalmente poderoso. Será que eu entendo o que de fato isso quer dizer? E eu creio, irmãos, que conhecendo isso, eu conheço um pouco mais de Deus. Deus pode todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tem todo o poder e Ele é soberano sobre todas as coisas. Como me relacionar com Deus que tem todas essas qualidades, não é? Preciso entendê-lo, preciso compreender seus atributos. Agora, apesar de todo esse conhecimento que temos a respeito dele, há algumas coisas que esse Deus não pode fazer. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Como entender que Deus não pode, se a ideia da sua onipotência é completamente contrária a isso, não é? Imagina você crer num Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, como é o nosso Deus, que tem
poder infindável, que é eterno, mas que muda de ideia a qualquer instante. Como seria isso, hein? Você já conheceu alguém que é assim? Que é poderoso, por exemplo, o seu chefe, o seu patrão, o seu governador, o seu prefeito, uma autoridade. Tem toda a autoridade, mas muda de humor a toda hora. Como é que é o relacionamento com essa pessoa? Deve ser complicado, né? E no trabalho, antigamente, as pessoas ainda fazem isso às vezes, né? Botam uma plaquinha na mesa do chefe para dizer como é que está o humor do chefe, né? Aquela plaquinha roda ali. Já viu essa coisa assim, né? Hoje ele está de bom humor, hoje ele não está intragável, né? Porque o humor muda toda hora. E aí é muito complicado se relacionar com alguém que muda toda hora. Mas o texto que a gente leu diz que Deus é imutável. Não muda e nem varia de maneira alguma. Então, baseado também nesta palavra, eu posso entender que há algumas coisas que o Deus Todo-Poderoso não pode fazer. Irmãos, é tão importante entender a doutrina da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, das suas autolimitações, porque a falta de entendimento destas verdades, ela, na verdade, gera um monte de heresias que a gente vê hoje no meio da igreja. Simplesmente pela falta de entendimento da soberania de Deus, alguns acham que podem mandar em Deus. Alguns acham que podem determinar coisas para Deus. Veja como o erro se espalha pela falta de entendimento. Alguns que imaginam que Deus pode mudar de opinião, né? E isso tudo danifica o relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Então eu queria que hoje nós entendêssemos um pouco mais dessa verdade preciosa. Esta onipotência de Deus e ao mesmo tempo essa autolimitação. O Deus que pode tudo, tem algumas coisas que Ele não pode. E o que será que Deus não pode? Eu vou ler contigo na Bíblia, porque é a Bíblia que tem que ser interpretada por ela mesma. Abra a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Fique tranquilo que eu não vou falar de dízimos. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Deus está dizendo ao seu povo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo: eu não mudo. Exatamente o que está escrito lá em Tiago 1,17. Em quem não há mudança, nem há variação. Deus não muda. Então Deus não pode mudar. Isso é uma segurança para nós, concorda? E Ele mesmo está dizendo nesse versículo que, já que Ele não muda, eu posso ficar tranquilo, né? Não sois consumidos. Veja que razão bonita Deus deu àquele povo, né? Mas olha, fique tranquilo, você não é consumido porque eu não mudo. Porque se eu mudasse, eu já tinha consumido você há muito tempo. Deus não muda. Deus é fiel em suas promessas. Deus é invariável na sua personalidade. E isso traz uma segurança, mas nós precisamos entender. Nesse mundo em que nós vivemos, tudo muda, é ou não é, irmãos? Tudo muda, tudo altera. Você não tem segurança em absolutamente nada, porque tudo muda muito rápido. O que vale hoje já não vale amanhã. A lei muda, não muda? A lei dos homens não muda? De vez em quando alguma lei é criada para revogar outra lei. E algo que antes era permitido agora é proibido e vice-versa. Então as coisas mudam ao nosso redor de uma forma muito grande. E muita coisa vale hoje, de repente não vale nada amanhã. A gente não tem esta segurança de que as coisas são imutáveis, mas Deus não é assim. Deus não muda, Deus é eterno. Abra a Bíblia no Salmo 102, versículo 27. Salmo número 102, versículo número 27. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 102, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O mesmo e eterno, está dizendo a palavra do Senhor. A própria Bíblia diz mais em Isaías 40, vamos ler.
alguns versículos para que você baseie o seu pensamento na Bíblia, não no que a gente acha. Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40, versículo número 28. A Bíblia diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O eterno, o Deus eterno, o Deus imutável, não se cansa, está sempre pronto, está sempre apto. Apocalipse 1:8, vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo número 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim Deus fala conosco na sua palavra, mostrando os seus atributos: eterno, todo-poderoso, era, é e há de vir, sempre, eternamente. Assim é o Senhor nosso Deus, não muda. Tudo no mundo muda, mas Deus não muda. Deus muda para pior? Não, Deus não pode mudar para pior, porque Ele não vai deixar de ser perfeito. Mas você acha que Deus pode mudar para melhor? Não, também não muda para melhor. Amém, irmãos? Deus não muda para melhor. Deus é esse mesmo, quer você goste dele ou não. Ele não vai mudar para te agradar, não. Deus é o mesmo eternamente, não muda para pior, nem muda para melhor, porque é perfeito. O que é perfeito não pode mudar. Não admite mais nenhuma transformação, porque já é perfeito. Deus não vai melhorar, mas também Deus não vai piorar. E, segundo diz Malaquias 3, essa é a causa de não sermos consumidos. Guarda bem essa palavra. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, porque Ele é eterno. E a misericórdia está sempre se renovando. E esta é a causa de não sermos consumidos, diz o mesmo versículo. Veja que maravilha. Crer num Deus que é eterno, que não muda, que é invariável e constante. Há alguém em quem podemos confiar. Fala para mim agora sinceramente, no que você pode confiar nesse mundo aí? No que você pode confiar? Quem te promete, falha contigo. Aquilo que você acha que é sólido, um dia é derrubado, vem a falência, se desfaz, não é? Aquilo que você confiava, de repente acaba. Você já imaginou, quem aqui já imaginou um dia que a Gama Filho ia acabar? Que a Universidade Gama Filho, você viu que acabou, né? Todo mundo leu o jornal? Quem imaginava a famosa Universidade Gama Filho um dia ia acabar? Acabou. Quem confiou nela se estrepou. É ou não é? É, mas Deus não acaba. Deus não vai à falência, Deus não muda, Deus não deixa de ser Deus, não deixa de existir, não deixa de ser bom, assim é Deus. E Jesus? Jesus é Deus. Amém, irmãos? Então Jesus também não muda. Abra comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo número 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo. E por quanto tempo? O será para sempre, diz a Bíblia. E também a palavra que ele profere jamais vai mudar. Mateus capítulo 24, vamos ler? Mateus 24, verso número 35. Isto é a razão de eu poder confiar na palavra, na verdade. É imutável, inalterável. Jamais vai mudar com as circunstâncias, com o tempo. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Confiança que podemos ter num Deus que pode todas as coisas, mas não pode mudar. Não pode decidir ser diferente. Não pode decidir não ser mais eterno. Não pode mudar. Então há algo que Deus não pode. O Todo-Poderoso não pode mudar. Está escrito
e provado na Bíblia Sagrada. Versículo agora, Tito, capítulo 1, versículo 2, vamos abrir a Bíblia, carta de Paulo a Tito, no capítulo número 1, no versículo 2, logo no início da carta de Paulo a Tito, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus, que diz aí? Não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que está ensinando a Bíblia é que Deus não pode. O que ele não pode? Mentir. Mas ele não é todo-poderoso? É, mas ele não pode mentir. O Todo-Poderoso também não pode mentir. Diz o texto sagrado que Deus, de maneira nenhuma, pode mentir. Por que ele não pode mentir? Tem uma boa razão, aliás, tem várias boas razões para isso. Números 23, vamos ler. Números 23, 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? O que você acha dessa pergunta? Se Deus falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não pode mentir. E uma boa razão que o texto dá, ele não é igual a gente. Eu e você, embora não devêssemos, podemos e às vezes mentimos. É ou não é? Mas Deus não é como nós. Graças a Deus, né? Imagina se Deus fosse como a gente. Quantas vezes você já prometeu que ia fazer uma coisa e não fez? Fala para mim. Não fala não, só pensa. Quantas vezes, né? A gente já disse que ia e não foi, disse que faria e não fez, e prometeu e não foi, e não cumpriu, e aí? E ainda bem que Deus não é assim. Deus que pode tudo, não pode mentir. E o que isso traz de bom? Me dá uma certeza, uma convicção, me dá fé. Eu posso ter fé, porque meu Deus não mente, não me engana, não me passa para trás. Quando fala, cumpre. Eu posso confiar na sua palavra, que ele diz, passará o céu e a terra, mas não a minha palavra. Ela eternamente valerá. Ele não muda nem por sua vontade. Deus é livre e soberano em sua vontade, mas ele não muda. Mesmo contra a sua vontade, ele não muda. É impossível que Deus minta. Então eu posso confiar naquilo que Deus fala. Outra razão pela qual ele não mente, e essa vai falar muito conosco, João 8, 44. Sabe por que Deus não mente? Está aqui, ó. Diz assim, é João, não sou eu não, tá? Vós sois do diabo, é João que está falando. Que é vosso pai, é João que está falando. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João está falando de quem? Do diabo. E ele está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Como Deus pode mentir se o diabo é o pai da mentira? O diabo é filho de Deus? Ou não? Deus é filho do diabo? Como é que é esse negócio? O diabo é o pai da mentira. Deus não pode mentir. E aí eu pergunto, e nós podemos? Eu falei ainda há pouco que não devemos, mas às vezes, né? Escapa, né? E aí a nossa filiação é do capiroto, né? É ou não é? Ou não? Tem mentirinha que não vem do diabo. A Bíblia não diz que tem mentirinha que não vem do diabo. Diz que ele é o pai de todas elas. Hã? Todas elas, até aquela diz que eu não estou, é do diabo também. Quando alguém liga, né? É ou não é? Está aqui na Bíblia, vem dele. Então Deus não pode mentir, graças a Deus. Graças a Deus que ele não é como o diabo, graças a Deus, né, irmãos? Se Deus fosse igual ao diabo, olha o problema que ia acontecer, né? Graças a Deus que as coisas não são assim. Então, quando eu acredito nele, eu de fato o conheço como verdadeiro. Mesmo o Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler versículo 33.
João 3, verso 33. O texto diz: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quando cremos em Deus e aceitamos a palavra, o testemunho de Deus, estamos certificando esta verdade de Deus, que Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Então nós podemos confiar em quem fala a verdade. Pode ou não? Você confia no mentiroso? Você conhece, não conhece o mentiroso? A gente logo identifica o mentiroso. Por quê? Como eu falei, não devemos, mas às vezes, né? Ela sai. Mas o mentiroso, ele faz disso uma constante na sua vida. Não é verdade? O mentiroso está sempre mentindo e você está sempre pegando ele na mentira. Quando ele fala alguma coisa, você... que é isso, está de brincadeira, né? Você nem leva em consideração o que ele está dizendo. Não é assim que funciona? E aí é o perigo, irmãos. A mentira é terrível. A mentira é horrenda. Nós que temos filhos, seus filhos mentem para você, só quando estão fazendo coisa errada, né? Como eles estão sempre fazendo coisa errada, então eles mentem o tempo todo, né? São os grandes mentirosos, não são? Dá a bolacha até sair esse demônio. O demônio da mentira, dá a bolacha, pá, pá. Aí ele sai, sai, diabo. É assim, porque é uma realidade, né, irmãos? Mas eles estão sempre mentindo, não estão? Aí, quando dizem a verdade, o que eles querem? Acredita, pai. É claro que não. Você está sempre mentindo, como é que eu vou acreditar em você? É o problema da mentira. Até quando diz a verdade, você pensa que é mentira. Você já deve ter ouvido aquele exemplo da pessoa que sempre fingia que estava morrendo afogada. Já viu isso? Estou morrendo afogado. Aí lá o salva-vidas salvar. Brincadeira. Brincadeira. Todo dia fazia isso. Aí um dia, o que aconteceu com ela? Morreu afogada. Porque quando foi verdade que ela estava morrendo afogada, ninguém mais acreditou nela. Não foi isso? E aí ela morreu afogada. E aí, irmãos, esse é o problema. A gente não confia em alguém que é mentiroso. Mas se eu tenho certeza de que alguém é verdadeiro, como é que eu me relaciono com essa pessoa? Eu confio plenamente nessa pessoa. Eu confio até minha vida a essa pessoa. É ou não? Você já pensou em Deus como alguém plenamente verdadeiro? Que mesmo podendo tudo, não pode mentir? Como é que vai ser o seu relacionamento com Deus? Você não tem que confiar plenamente nesse Deus? Você não tem que entregar a Ele sua vida, seu futuro, seus planos, suas ambições, seus sonhos, naquele que você tenha plena certeza e confiança de que sempre é verdadeiro com você. Nunca quer te enganar, nunca quer te passar para trás. Esse é o relacionamento que temos que ter, conhecendo os atributos de Deus. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e versículo 19. Hebreus 6, 18 e 19. Diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O nosso relacionamento de confiança com Deus é como descreve esse versículo. Ele traz uma esperança para nós, porque eu confio plenamente naquele que não pode mentir. E essa esperança, o autor de Hebreus diz, é a âncora da nossa alma. Para que serve a âncora? Para firmar o barco, para não deixar o barco andar à deriva, né? Para que o barco tenha ali um lugar de firmeza, de segurança, não ser arrastado pelo vento, pelo mar. A âncora da nossa alma é a esperança que temos para com Deus. Essa é a âncora da alma. E essa esperança, ela é concreta porque confiamos em Deus, porque acreditamos em Deus. Irmãos, tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas na primeira crise, elas brigam com Deus. Sabia disso? Elas ficam de mal com Deus.
porque é um relacionamento doentio. É como dizer assim, o Senhor me enganou. O Senhor falou que a minha vida ia ser assim, ela não foi assim como eu pensei que era e tal, agora o Senhor me passou para trás. É igual aquele povo antigamente, né, que fazia promessa para Santo Antônio arrumar casamento, já viu? Quando não casa, bota o Santo Antônio de cabeça para baixo. Não é assim? Tem gente que quer botar Deus de cabeça para baixo, porque brigou com Deus, porque não tem a esperança segura e firme, que se torna a âncora da sua alma, por confiar num Deus que não pode mentir, como diz o texto sagrado, irmãos. Então, quem confia em Deus, na verdade, tem uma esperança firme no seu coração. É bom saber que o Deus que pode todas as coisas, não pode de maneira nenhuma mudar e não pode de maneira nenhuma mentir. Amém? Outro conceito que Deus não pode, abra a Bíblia em Sofonias, tem meia hora para achar. Sofonias capítulo 3, versículo 5, se não achou, olha para o telão. Sofonias 3, verso 5, diz assim: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha, diz a versão revista e atualizada, mas o iníquo não conhece a vergonha. Deus não falha. A Bíblia está dizendo que Deus não falha. Eu acredito que o Deus que pode todas as coisas não pode falhar. Isso não é um alento para o nosso coração? O homem pode falhar. Quantas vezes alguém já falhou contigo? Quantas vezes você contava com essa pessoa e ela falhou com você? Mas Deus nunca falhará. Deus não pode falhar. E por que eu peguei esse versículo de Sofonias 3:5 para dizer que Deus não pode falhar? Pelas circunstâncias. Porque mesmo quando tudo à sua volta parece ruim, mesmo assim Deus não falha. Mesmo quando está tudo estragado ao redor, ainda assim Deus não pode falhar. E esse é o contexto de Sofonias. Vamos ler capítulo 3 de Sofonias, versículo 1 até o 4, antes do versículo 5, que diz que Deus não falha. Diz assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Tudo errado, tudo corrompido. Tudo que podia estar errado, estava errado no meio daquele povo nesse momento. Os homens da lei eram corrompidos, os sacerdotes eram corrompidos, o povo era corrompido, tudo era corrompido. Mas o verso 5 diz: mas o Senhor, ele não se corrompe. O Senhor é justo. No meio desta cidade, desse jeito em que ela está, é isso que está dizendo o verso 5, no meio dela quem? Da cidade. Com tudo isso que está acontecendo, o Senhor é justo. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz e não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. O iníquo nem se importa com tudo que está acontecendo. O iníquo não fica nem com a cara vermelha. É sem vergonha mesmo, é o que está dizendo o texto. Mas Deus não falha. Mesmo quando está tudo em volta falhando. Mesmo quando a gente não pode mais confiar em autoridade, não pode confiar em sacerdote, não pode confiar em ninguém. Mas no Senhor eu posso confiar. Porque o Senhor não falha. É o que está dizendo a palavra de Deus. E como ele não falha, aquilo que ele promete, ele cumpre. Como ele não mente, aquilo que ele diz, ele vai fazer. Essa é a consequência de eu acreditar na teologia certa, não é, irmãos? Na palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, 37, vamos ver. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Você já leu esse versículo quantas vezes, não é? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por quê? Porque Ele prometeu. E Ele não falha. Se Ele não falha, eu posso confiar nas suas promessas, porque elas também não falharão. Embora as promessas humanas falhem a todo momento. Segunda aos Coríntios 1:20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1, no versículo número 20. Diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? O sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas têm o sim e têm o amém do Senhor. Então, Ele é fiel para cumprir suas promessas, para cumprir sua palavra. Ele não falha naquilo que prometeu, não falha naquilo que falou, não volta atrás no que disse, não mente, não muda de maneira nenhuma. Esse é o Deus que pode tudo, mas não pode fazer essas coisas. E mesmo que a situação seja difícil, pareça difícil, como era a situação lá em Sofonias, eu posso continuar confiando que Deus não falha. Gênesis, capítulo 18. Vamos ler Gênesis 18, versículo 14. Só a primeira parte do versículo. Diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? O que você acha? Existe alguma coisa muito difícil para Deus que Ele não possa fazer? Ou que Ele prometeu e vai falhar naquilo que disse que faria, porque foi muito difícil? Às vezes as pessoas dizem para nós, combinam conosco algumas coisas. Já aconteceu contigo? Olha, eu vou fazer isso para você, pode deixar isso comigo. Olha, pode, deixa que eu chuto, que maravilha. Beleza. Aí depois ela não cumpre. Aí o cara diz, não, olha, mas eu tive uma dificuldade, mas foi muito difícil, eu não consegui, porque, olha, tive um monte de problema. Deus não tem esse problema. Amém, irmãos? Há algo difícil demais para Deus. Há algo que Ele vai usar como desculpa para não fazer o que prometeu? De maneira nenhuma, diz a Bíblia. Vamos ler Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 12. Maravilha da palavra do Senhor. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo número 1, logo no início, versículo número 12. Diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Para a cumprir. Deus diz assim, eu velo, eu tomo conta da minha palavra, eu observo ela com muito cuidado, para cumprir aquilo que foi dito, aquilo que está escrito. Deus tem esse cuidado, este zelo pela sua palavra. Então o Deus que pode tudo, não muda, não pode falhar, não pode mentir, e isso traz certezas e seguranças para o nosso coração. E última coisa que eu quero deixar contigo, que Deus não pode fazer, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo número 13, diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Outra coisa que o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz, Ele não pode fazer. De maneira nenhuma o Todo-Poderoso pode negar a si mesmo. Negar aquilo que é, negar aquilo que revelou, negar aquilo que disse, negar aquilo que prometeu, negar aquilo que falou. De maneira nenhuma Deus pode negar a si mesmo. E o que isso traz para mim? Uma certeza, uma confiança, uma esperança, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Quando nós cantamos, Deus é fiel. Será que você, além da melodia, da letra, entende o que você está cantando? Entende de fato isso? A fidelidade de Deus é deste fato, dele poder tudo, ser onipotente
e se autolimitar, não podendo mudar a si mesmo, nem o que disse, nem o que falou, nem o que prometeu, nem o que revelou de si mesmo. Abra agora em 1 aos Tessalonicenses 5, 24. 1 aos Tessalonicenses 5, 24, diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que fala é o Deus que faz. E Ele é fiel. Por isso Ele não pode negar a si mesmo. E a fidelidade de Deus, quer coisa mais importante para me dar segurança do que saber que Deus é fiel? E se você lembra o versículo que eu li aqui em 2 Timóteo, Paulo começa esse versículo dizendo que nós somos o quê, irmãos? Infiéis. Embora o homem seja infiel, quem é o homem? Somos nós, irmãos, a humanidade, o ser humano. Nós somos infiéis, irmãos. Por mais que a gente se esmere, esse pecado, essa falha nos acompanha. E a Bíblia diz: embora o homem até possa ser infiel, isto não muda a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel. E isso é a razão da minha segurança em ter essa confiança no Senhor. Quero ler mais um versículo e último contigo, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que Paulo diz aqui é uma esperança muito grande para nós, e conhecendo tudo que conhecemos sobre Deus, nos traz paz, mesmo no meio das tribulações. 1 aos Coríntios 10, 13, diz o texto: não vos sobreveio tentação, entenda a tentação como provação nesse contexto, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A confiança de Paulo, e a sua vida vivenciava isso constantemente, a ponto de ele nos ensinar esse princípio. A fidelidade de Deus é tão grande, que ele conhece todas as nossas limitações. E Paulo diz: olha, não veio nem virá alguma tentação, alguma provação que vá além daquilo que você pode suportar, porque Deus é fiel. E Ele conhece a tua limitação, e juntamente com a provação, Ele dá o livramento, para que você possa suportar. Ele sabe o limite, a capacidade de cada um de nós. Essa fidelidade, Paulo afirma nesse momento. Ou seja, no momento que eu estou sendo provado, no momento que eu estou em dificuldade, no momento que o calo está apertando, ele diz: fique tranquilo, porque Deus é fiel. E Ele sabe exatamente qual o limite do que você pode suportar. E juntamente com essa prova toda, Ele já está providenciando um escape, exatamente para que você saia dessa ileso. É isso que Paulo está dizendo. Mas o argumento maior que ele usa é: porque Deus é fiel. Está no meio do versículo a afirmação de Paulo: Deus é fiel. Essa fidelidade é imutável, irmãos. Embora o homem seja infiel, porque às vezes até os problemas que a gente se mete é por algum tipo de infidelidade nossa. Você já se meteu em problema por ser sido infiel a Deus em algum momento? Não precisa confessar, não, nem balançar a cabeça, eu não quero nem olhar. Mas não é verdade, irmãos? Às vezes a gente não se mete em problema exatamente porque não fomos tão fiéis a Deus como deveríamos. Mas, embora o homem seja infiel, Deus permanece fiel. E Ele, juntamente com a enrascada que a gente se meteu, Ele providencia o escape, a saída, por sua fidelidade. Não por minha fidelidade, mas pela fidelidade
do Senhor. Então Deus não vai deixar de ser Deus. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, Deus sempre será Deus. É imutável, é eterno, é todo-poderoso, fonte de todas as coisas boas, mas ao mesmo tempo que pode tudo. Não pode mudar, não pode falhar, não pode mentir e nem pode negar a si mesmo. Então você pode confiar. Eu espero que você confie em Deus. Eu espero que você tenha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Tudo que Ele espera é que você acredite naquilo que você ouviu, a palavra do Senhor, que diz isso sobre Ele, mas que você aceite e acredite. E ao acreditar, que mude o teu estado de espírito, que mude o teu sentimento, que venha paz ao teu coração, que venha esperança, que se torna âncora da tua alma, que te deixa firme, que mesmo na ventania não deixa você ir para longe, está sempre ligado no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Vamos orar. Você crê naquilo que você cantou agora? Você crê na palavra que você ouviu essa noite? Deus te mandou a palavra para que a fé venha ao teu coração. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação, e a fé agradará o coração de Deus. O fato de você crer, confiar, esperar, mesmo quando as coisas não vão bem, certamente agrada o coração do Senhor. Mas se Deus mandou a palavra, é porque talvez haja alguém aqui que estava precisando ouvir essa palavra. Se era você que estava precisando ouvir, eu queria orar por você aqui à frente. Vem aqui, quero orar por você. Quero pedir a Deus que essa palavra fique gravada no teu coração, que a tua fé, a tua confiança se renovem a cada instante, para que, independente das circunstâncias, a paz do Senhor possa guardar no teu coração, porque você confia no Deus que pode tudo, mas não pode mudar, não pode mentir, não pode falhar, não pode negar a si mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Deus mandou a palavra para você, porque Deus ama você e quer ver o teu coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria. Pai, eu quero orar por esses irmãos, Pai, preciosos aos teus olhos, com os quais o Senhor tem visto suas lutas, suas dificuldades, suas tribulações, e enviou para eles a palavra, para que venha a fé, para que venha a esperança, e que essa esperança se torne a âncora que esses irmãos precisam. Esta âncora que não deixa eles saírem, não deixa eles serem arrastados, carregados pelo mar nem pelo vento,
Pai, em nome de Jesus, que a vida de cada um deles esteja ancorada na esperança que a Tua palavra traz para os seus corações. Abençoa meus irmãos, Pai. Abençoa suas casas, suas famílias. Abençoa seus trabalhos. Abençoa, Pai, todas as áreas na qual precisam perceber a Tua operação, a Tua atuação, Senhor. Fala ao coração deles a cada dia, meu Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra traga fé, para que possam então agradar ao Senhor. Eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Obrigado, Senhor. Deus de promessas, Obrigado, Pai. Deus Te louvo, que Senhor. não é homem pra Glória ao Teu nome. mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Eu creio no Deus de promessas, verdadeiro, justo, fiel, que não falha, que não mente, que não muda. Louvado seja o Senhor. Que você seja assim também, fiel e constante até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.